Tem hora que o verdadeiro sinal de que você está crescendo por dentro não é o que você diz com a boca, mas o que escolhe segurar no silêncio. Tem gente que ainda acha que maturidade é sobre saber falar bonito, argumentar bem, dar resposta rápida. Mas quem está sendo lapidado por dentro descobre outra coisa, que muitas vezes calar é a resposta mais sábia que existe. E quando a alma começa a amadurecer, ela entende que não precisa mais provar nada para ninguém. O coração escuta o que os ouvidos não captam, e a mente passa a filtrar o que realmente vale a pena guardar. É nesse silêncio que Deus costuma trabalhar. É nas pausas que Ele age com mais força. E quanto mais você se afina com essa presença silenciosa, menos precisa se explicar para o mundo. Parece contraditório, né? Mas não é. Porque quem tem intimidade com o céu não se desespera para ser entendido aqui na terra. Vai ficando claro que o barulho muitas vezes atrapalha o discernimento e que quanto menos a gente fala, mais começa a perceber. A verdade é que o silêncio escancara tudo, o que dói, o que precisa ser tratado, o que estava escondido lá no fundo. Tem gente que fala sem parar porque morre de medo de encarar o que sente quando tudo fica quieto. E isso é compreensível, mas também é perigoso, porque no silêncio a verdade aparece. A ansiedade dá as caras, as dúvidas gritam e a consciência começa a mostrar o que está desalinhado. Só que é justamente aí que Deus entra. Ele não chega com alarde, ele vem de mansinho. E quando você aprende a ficar em silêncio, sem se desesperar, começa a perceber os toques dele. Uma sensação que te envolve, uma ideia que surge do nada, um alívio que não tem explicação racional. Tudo isso acontece quando você escolhe ouvir com o Espírito. Provérbios já dizia: até o insensato é visto como sábio quando se cala. É forte isso, né? Porque mostra o poder que existe em simplesmente saber a hora de parar de falar. As palavras, quando não são bem pesadas, podem destruir muito mais do que construir. Já o silêncio tem esse dom misterioso de organizar o que está bagunçado por dentro. Quando você silencia, escuta. E quando escuta, entende. E quando entende, escolhe melhor. Inclusive o que vale a pena ser dito e o que pode ser deixado para lá. Você pode até correr atrás do sucesso, pode batalhar pelo que acredita ser prosperidade, mas se não aprender a se calar, vai acabar tropeçando na própria pressa. É aquela coisa, já perdeu quantas oportunidades por falar demais? Já deixou passar momentos importantes porque estava mais preocupado em ser ouvido do que em ouvir? Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. A pessoa que domina o que fala, que pensa antes de abrir a boca, acaba sendo respeitada até por quem não concorda com ela, porque tem algo valioso ali, tem sobriedade, tem presença. Napoleon Hill mesmo dizia que tudo que é grandioso começa dentro. E para florescer por dentro, precisa de espaço, de silêncio, de profundidade. Ninguém constrói algo realmente duradouro gritando, mas muita gente já se destruiu inteira por não saber a hora de se calar. Essa sabedoria do silêncio não é fraqueza, é estrutura, é a base de toda mente que deseja prosperar sem se perder no caminho. Porque o verdadeiro silêncio não é vazio, ele é cheio de direção, ele é presença, é discernimento, é aquele algo mais que não dá para explicar, só dá para sentir. Quando a alma entende isso, ela para de correr para fora e começa a mergulhar para dentro. Começa a entender que tem coisas que não se explicam mesmo. Tem verdades que só podem ser discernidas. E você só vai conseguir discernir aquilo que tiver maturidade emocional e espiritual para carregar. Por isso, o silêncio é também um treinamento, um preparo invisível que Deus usa para moldar quem Ele escolheu. Não é castigo, é lapidação. E Jesus é o maior exemplo disso. Passou décadas em silêncio até chegar o momento certo de falar e mudar o mundo com poucas palavras e muitos gestos. Agora pensa comigo, quanto tempo você tem desperdiçado com barulho inútil? Com redes sociais, fofoca, opinião alheia, ansiedade disfarçada de produtividade?
E quanto do seu tempo em silêncio você tem usado para crescer, refletir, orar, escutar sua intuição? Porque a diferença é gritante. Quem fala menos e entende mais, lidera. Quem fala muito e entende pouco, se perde. E não tem outro caminho. Seu destino vai ser moldado não só pelas suas palavras, mas também e principalmente pelos seus silêncios. É neles que você enxerga quem está do seu lado de verdade, quem está só por interesse, onde estão as oportunidades disfarçadas e quais são os sinais que Deus está enviando. O silêncio é um filtro, e só quem aprende a usá-lo direito consegue acessar o que realmente importa. A abundância de verdade não nasce do grito, nasce da intenção, da decisão silenciosa de viver com propósito, com fé, com alinhamento. Quem escolhe falar menos e ouvir mais, acaba sendo conduzido com mais leveza, com mais clareza, porque Deus fala com quem escuta, não com quem interrompe. Existe uma força poderosa e, ao mesmo tempo, silenciosa, que molda toda e qualquer conquista verdadeira: a disciplina. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o barulho que muitas vezes a gente faz é só uma forma de escapar daquilo que precisa ser enfrentado com mais presença e firmeza. Muita gente fala demais, não porque tem algo importante a dizer, mas porque sente que, se parar, vai ter que encarar aquilo que está mal resolvido por dentro. E não é fácil encarar a si mesmo, mas é necessário. É aí que entra a disciplina como aliada do silêncio. Porque quando você decide parar de se distrair, quando escolhe prestar atenção no que está acontecendo dentro de você, ao invés de querer controlar o que acontece fora, tudo começa a se reorganizar. E o que parecia confusão vai tomando forma. O que antes parecia atraso se revela proteção. Aquilo que você achava que era abandono, era na verdade Deus te escondendo para te fortalecer longe dos olhos que ainda não entenderiam o que você está se tornando. Autodisciplina é mais do que controle externo, é autoconsciência. É conseguir dizer não para o que te desvia, mesmo que todo mundo esteja dizendo sim. É manter o foco quando a maioria desiste. É escolher crescer devagar e firme, em vez de tentar impressionar rápido e se perder no processo. Quantas vezes você começou um projeto com empolgação, mas abandonou na metade? E quantas dessas desistências aconteceram porque faltou silêncio, faltou ouvir sua intuição antes de dar ouvidos ao barulho das expectativas externas? A verdade é que sem estrutura emocional, a prosperidade vira um fardo. Muita gente quer ser próspera, mas não está disposta a construir essa prosperidade desde o fundamento. E o fundamento não aparece. Ele é silencioso. Ele é feito na disciplina do dia a dia, nos pequenos sim e nos corajosos não que você decide por conta própria, sem plateia. Deus não entrega grandes tesouros a corações instáveis, não porque Ele não quer, mas porque sabe que sem preparo o presente vira peso. É como encher um balde furado. Não importa o quanto você receba, tudo escapa se você não tiver base sólida para sustentar. A disciplina, quando guiada por fé, é como um alicerce invisível. Você não vê, mas sente. Você age sem pressa, serve sem precisar ser visto, se move em direção ao seu propósito com a confiança de que o invisível está trabalhando junto com você. E essa segurança interior não grita, ela se manifesta em escolhas, em hábitos que ninguém percebe, mas que transformam tudo com o tempo. Porque o céu não trabalha com ansiedade, ele opera no ritmo da maturidade. E a maturidade exige tempo, constância, firmeza. A gente vive num tempo em que todo mundo quer resultados rápidos, reconhecimento imediato, aplausos, antes mesmo de fazer algo consistente. Mas a realidade é que o que cresce rápido demais corre o risco de tombar com o primeiro vento. Deus constrói com profundidade, e a profundidade exige silêncio, exige pausa. Exige aquele momento em que você para de tentar mostrar para o mundo que está indo bem e começa a provar para Deus com atitudes
que você confia mesmo quando não vê nada ainda acontecendo. Talvez você esteja nesse exato momento em que parece que nada está andando. O céu está calado, as portas ainda não abriram, os frutos ainda não apareceram. Mas sabe o que isso pode significar? Que você está sendo moldado, que ainda é tempo de raiz, não de colheita. E o tempo de raiz é o mais importante, porque tudo que for plantado torto agora vai crescer instável depois. Não destrua o processo com palavras impacientes. Não sabote a construção com desabafos mascarados de reclamação. Lembre-se, Deus confia os maiores tesouros àqueles que aprenderam a obedecer no silêncio. E tem algo que vale ouro nesse processo: orar em silêncio. Sim, falar com Deus de forma íntima, sem formalidades, sem repetir fórmulas, sem tentar convencer ninguém, além de si mesmo, de que ainda crê. Essa oração muda tudo, porque é nessa conversa entre você e Ele que a fé é fortalecida, que o ânimo é renovado, que os caminhos começam a se alinhar sem barulho, sem confusão, sem holofote. Sabe por quê? Porque quem vive disciplinado colhe em silêncio o que plantou com intenção. E essa é a diferença entre quem corre atrás de status e quem constrói propósito. A maioria está preocupada com o que os outros vão pensar. Mas quem entendeu o valor da disciplina está ocupado demais construindo algo verdadeiro, ainda que ninguém esteja vendo agora. E isso exige coragem. Coragem para não ceder às comparações, para não desistir nos dias vazios, para não interromper o que Deus está fazendo só porque ainda não faz sentido. E aqui vai uma pausa para a gente conversar. Se esse conteúdo está mexendo com algo aí dentro, se de alguma forma essas palavras estão encontrando eco no seu coração, aproveita para se inscrever aqui no canal. Isso não é um pedido qualquer. É um convite para caminhar junto. Deixe também um comentário sincero. O que mais falou com você até agora? Qual parte te despertou algo novo ou confirmou algo que você já vinha sentindo? Sua partilha pode tocar outras vidas também. Isso aqui só faz sentido quando a gente troca, quando a gente se reconhece nos processos uns dos outros. É curioso como, às vezes, a gente interpreta o silêncio como ausência, quando, na verdade, ele é uma das presenças mais fortes e sábias que existem. Tem silêncio que dói porque escancara, mas também tem aquele que cura, que alinha, que protege. Às vezes, Deus não está calado porque se afastou. Ele só está te dando espaço para amadurecer, porque se ele falasse toda hora, você talvez não aprenderia a escutar o que realmente importa. O silêncio tem esse dom misterioso de nos levar a lugares que a pressa nunca conseguiria alcançar. Quando tudo parece quieto, quando o mundo está fazendo barulho demais e você se recolhe, é ali que as maiores respostas começam a surgir. Só que elas não vêm como gritos ou anúncios. Elas chegam como impressões sutis, como uma paz que não faz sentido humano, como uma certeza que brota do nada e se instala como se sempre estivesse ali. É nesse tipo de silêncio que Deus trabalha com maestria. E não é só nas histórias bíblicas, não. É na sua história também. Pensa comigo. Quantas vezes você se sentiu ignorado por Deus, quando na verdade era você que estava fazendo barulho demais para escutar o que Ele já estava dizendo? Quantas decisões erradas nasceram da impulsividade de querer uma resposta rápida, quando a resposta estava justamente em esperar, observar, aquietar? É difícil, eu sei. Porque o mundo aplaude quem fala alto, quem se impõe, quem aparece. Mas o céu honra quem escuta, quem silencia, quem confia, mesmo sem entender. Sabe o profeta Elias? Ele esperava ouvir Deus no terremoto, no fogo, no vento forte. Mas foi num sopro suave que Deus falou com ele. Um sopro, uma brisa leve, algo que só escuta quem aprendeu a estar inteiro no silêncio. E esse tipo de escuta não é para qualquer um. É para quem foi quebrado, foi esvaziado, foi confrontado pelo próprio barulho interno.
e escolheu mesmo assim permanecer com o coração inclinado. E quando você entra nesse lugar de silêncio verdadeiro, você começa a discernir coisas que antes passavam despercebidas. Percebe pessoas que estavam perto só por conveniência. Enxerga oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas o barulho não deixava ver. Identifica armadilhas emocionais, ciladas espirituais, distrações disfarçadas de promessas, porque o silêncio é mais que ausência de som. Ele é clareza, é direção, é escudo contra o que tenta te desviar sem que você perceba. Tem gente que ainda não entendeu que a prosperidade que Deus constrói não vem no grito, ela vem no tempo. Vem na constância, vem quando a gente decide se alinhar primeiro por dentro. E essa prosperidade não é só material, ela é emocional, espiritual, relacional. Ela envolve uma paz que não tem preço, uma firmeza que não balança, uma sensibilidade que só quem silencia desenvolve. A mente que aprende a calar se transforma em uma antena. Capta sinais que outros ignoram, sente perigos antes deles virarem problemas. Reconhece direções mesmo quando ainda não há placas. Você já percebeu como é fácil falar do que vai fazer e muito mais difícil apenas agir em silêncio? E como é tentador expor planos, contar sonhos, anunciar projetos antes mesmo deles estarem maduros? Mas tem bênçãos que só crescem no escondido. Tem vitórias que só florescem longe dos olhos apressados. Tem revelações que Deus só compartilha com quem provou que sabe calar. Quem não respeita o processo, perde o propósito. E quem fala demais sobre o que ainda está sendo formado, corre o risco de ver tudo desmoronar antes mesmo de nascer. É por isso que o silêncio é também respeito. Respeito pelo que Deus está fazendo dentro de você. Respeito pelo tempo que ainda não chegou. Respeito pela semente que ainda não brotou. E esse respeito é fé em ação. É como dizer para Deus: eu não preciso entender tudo, não preciso explicar nada, só preciso confiar que o Senhor está me guiando mesmo no escuro. E isso muda tudo. Porque quando a sua confiança se alinha com o tempo dele, a sua vida começa a caminhar de forma diferente. Você não corre, você flui, você não grita, você compreende, você não compete, você reconhece o que é seu. E aqui vai um convite, não só para você se inscrever aqui no canal, mas para fazer parte de uma troca real. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários. O que você aprendeu com esse vídeo até agora? Teve alguma parte que se encaixou exatamente no que você está vivendo? Conta sua história, compartilha sua caminhada. Porque o silêncio pode ser solitário, mas quando a gente encontra quem está trilhando o mesmo caminho, tudo ganha mais sentido. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo despertado. E não é qualquer coisa. É o chamado para uma nova forma de viver, mais conectada com Deus, com propósito, com sabedoria. Me avisa se posso seguir com o bloco 4. Ele vai amarrar tudo isso e mostrar como essa jornada silenciosa pode se transformar na fonte da sua verdadeira abundância. Tem uma coisa que a vida vai te ensinar, mais cedo ou mais tarde. Não é gritando que a gente conquista o que é verdadeiro. É silenciando por dentro, porque é no silêncio que nascem os pensamentos mais puros, as decisões mais firmes, os caminhos mais alinhados com aquilo que Deus já tinha preparado para você. Só que o mundo, ao contrário, quer te convencer o tempo todo de que o mais barulhento vence, de que quem aparece mais, ganha mais, de que você precisa provar seu valor a cada passo. Mas não precisa, não mesmo. A mente que aprende a silenciar não se apaga. Ela brilha, só que brilha diferente, com consistência, com discernimento, com aquela presença calma que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Enquanto o mundo grita por atenção, a alma que está em sintonia com o céu vive em outro ritmo. Ela atrai em vez de correr atrás. Ela escuta o que ninguém mais ouve.
Ela percebe o que está por trás das palavras, das situações, dos olhares. Ela se conecta com aquilo que é sólido, enquanto os outros ainda estão tentando impressionar com o superficial. Você já percebeu que quando silencia a mente, você começa a entender melhor o que precisa fazer? O plano fica mais claro, o tempo certo se revela, as armadilhas ficam evidentes. E mais do que isso, você passa a perceber que algumas portas se fecharam porque você ainda não estava pronto. E que outras se abriram exatamente no momento em que você calou e confiou. Essa é a força do silêncio. Ele não exige provas, ele oferece direção. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza começa na mente, mas não em qualquer mente, e sim naquela que foi treinada na disciplina, no foco e na intenção. A mente que se permite calar, que não precisa se justificar o tempo inteiro, que não tem mais medo de perder espaço por ficar em silêncio. Essa mente se torna invencível, porque ela se torna seletiva. E ser seletivo é diferente de ser arrogante, é ser consciente de que nem tudo merece resposta, nem toda crítica merece atenção, nem toda pergunta precisa ser respondida de imediato. E isso muda o seu campo de energia. Muda a forma como você se coloca no mundo. Você não vibra mais no desespero, na pressa, na competição. Você caminha com firmeza, com propósito. E aí, as coisas que são realmente suas começam a te encontrar. As conexões certas chegam. As oportunidades verdadeiras se revelam, porque seu espírito está vibrando numa frequência que o barulho jamais alcança. E quem já sentiu isso uma vez, nunca mais quer voltar ao ruído. Talvez você esteja num momento em que tudo parece parado. Nada anda, ninguém te nota, suas sementes ainda não brotaram. Mas deixa eu te dizer, isso não é fracasso. Isso é lapidação. Isso é silêncio fértil. Deus não constrói com pressa. Ele constrói com intenção. E tudo o que ele começa no invisível, ele termina com glória no visível. Mas só para quem aguenta o processo. E esse processo, minha amiga, meu amigo, é feito de silêncios que parecem castigos, mas na verdade são proteção. Você não precisa explicar seu caminho para todo mundo. Nem todo mundo vai entender mesmo. Você só precisa respeitar esse caminho e seguir com fé, com disciplina, com confiança. Porque quem planta em silêncio, colhe com honra. Quem semeia escondido é exaltado no tempo certo. E quem respeita o que está crescendo por dentro, vive o que outros só conseguem admirar de longe. E é por isso que eu quero te lembrar. Fale menos, escute mais, confie mais. Deus está trabalhando. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está sendo moldado, curado, despertado. Não ignore esse processo. Não o trate como algo pequeno. O que está sendo construído agora em silêncio será testemunhado por muitos no tempo certo. E nesse momento de encerramento, eu quero te convidar a fazer mais do que apenas ouvir. Eu quero te convidar a compartilhar. Se você vive ou já viveu um tempo de silêncio profundo, um momento em que Deus parecia calado, mas algo dentro de você estava sendo transformado, conte aqui nos comentários. Compartilhe sua história, mesmo que em poucas palavras. Alguém pode estar precisando exatamente disso hoje. E claro, se inscreve no canal. Mas faz isso não por obrigação, e sim como um compromisso consigo mesmo, de continuar trilhando esse caminho de fé, escuta e maturidade espiritual. E guarda isso. O barulho pode impressionar por um tempo, mas é o silêncio que transforma para sempre. Quem caminha em silêncio com Deus chega a lugares que ninguém imagina. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que todo esse tempo de espera, de silêncio, de construção escondida, foi o maior presente que poderia ter recebido. Você não está sozinho, você não está sozinha. E o silêncio que hoje te cerca, amanhã será a confirmação de que Deus sempre esteve presente, preparando tudo com cuidado. Fale menos, entenda mais e permita que Deus te mostre o resto.